E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, comigo tá tudo ótimo. Hoje vamos continuar falando sobre o multiverso do Yu-Gi-Oh! E vamos, a pedido de muitos inscritos, fazer um dos arquétipos favoritos e mais conhecidos do Yu-Gi-Oh! Que é o do Cyber Dragon. Cyber Dragon, existe uma lore envolvida ao Cyber Dragon, embora ela não seja tão profundo. Ela basicamente conta a história de um cientista que queria atingir o poder absoluto e acaba se apaixonando pela sua tecnologia e acaba cada vez mais querendo aprimorar ela, até mesmo antes de sua morte tentar deixar seu legado. A gente sabe, já foi provado aqui no canal, que o multiverso do Yu-Gi-Oh! Existem vários universos e que esses monstros todos vivem em seus próprios multiversos. Mas uma parte desses multiversos do Yu-Gi-Oh! É o nosso, né? Não é à toa que no próprio Yu-Gi-Oh! Original a gente descobre que existe o mundo dos monstros, esses espíritos que foram trazidos pelos antigos egípcios, e assim a gente teve a noção e começou a conhecer sobre esses monstros que existem nesses outros universos paralelos, né? E isso caiu em conhecimento de um cientista alemão. Esse cientista alemão se apaixonou pela ideia do dragão branco, essa criatura poderosíssima, a The Ultimate Weapon Machine, a arma mais poderosa, o dragão mais poderoso. E lindo esse dragão, maravilhoso. A se apaixonar por esse dragão, ele tenta recriar esse dragão em uma forma de máquina, em que os humanos possam controlar e compreender essa máquina, essa nova criatura. E foi assim que ele começa a trabalhar num projeto, no Cyber Dragon. Porém, antes de surgir realmente o projeto em si, ele cria um protótipo, que a gente pode conhecer como o Proto Cyber Dragon. Proto Cyber Dragon não é nada mais do que o protótipo do Cyber Dragon. Depois de aprender com esses erros e criando melhorias, ele começa a partir em dois projetos. O projeto principal, que é o Cyber Dragon Core. Core em inglês é como se fosse alma, essência, principal. Ou seja, o Cyber Dragon Core não é nada mais, nada menos do que a camada, os órgãos que vão criar todos os outros Cyber Dragons que vão vir a surgir. Porém, não insatisfeito, ele também acaba criando um outro projeto em paralelo, que é o Cyber Dragon Herz. Herz, em alemão, significa coração. Porém, a ideia do Cyber Dragon Herz era muito mais avançada do que ele conseguia fazer com a tecnologia moderna, com a tecnologia que ele tinha na atualidade. Então ele deixa esse projeto em stand-by, em paralelo. E assim, ele vai focar, então, no Cyber Dragon Core. Criando assim, a partir dessa core, desses órgãos, criando o primeiro Cyber Dragon, o primeiro e o original dos Cyber Dragons. Antes de continuar, eu quero dar uma ressalva. A gente pode ver que existem duas artes de Cyber Dragon e também existem duas órgãos do Cyber Infinite Dragon. Isso é para refletir um pouco do anime, das fases que o Zen Truesdale passa no anime, né? Que ele vira de bom moço para mau moço. Então é para representar o Cyber Dragon do Zuen do bem e do Zuen do mal, Cyber Dragon Infinity do Zuen do bem e Zuen do mal. Mas isso entra mais como uma curiosidade do anime e das artes. Ela não tem muito a ver com a lore dos Cyber Dragons em si. Após criar o Cyber Dragon, ele acaba começando satisfeito com seu projeto, ele começa a criar tecnologias paralelas ao Cyber Dragon, e assim que surgem as cartas Cyburn. Cyburn são cartas que são como se fossem equipamentos ligados ao Cyber Dragon. Ou seja, não é à toa que todos esses monstros, eles são Union Monsters, uma mecânica que é um pouco rara no Yu-Gi-Oh! Mas é como se fosse realmente uma união a esses Cyber Dragons. É basicamente como se você colocasse um HD externo na sua máquina, alguma coisa do tipo, para melhoria ou para ajudar em alguma função externa à sua máquina. Ou seja, melhorando os Cyber Dragons tanto em defesa quanto em ataque ou em outras funções encarregadas que ele possa querer. Após isso, ele começa a trabalhar em outros projetos com essa ideia do Cyber Dragon. Então ele acaba criando a Larva, a Fênix, o Kirin, o Ouroboros, o Valley e o Entanin, entre outras milhares de máquinas que ele acaba criando graças a esse projeto Cyber Dragon. Ou seja, no início, onde era um projeto apenas para recriar o dragão branco, ele começa a pensar em outras versões paralelas a esse projeto e começa a criar outras máquinas com a inspiração que ele teve. Ou seja, a gente consegue perceber que esse cientista alemão se apaixonou pelo seu projeto e por suas máquinas. Óbvio que com toda a máquina, a gente pode aprimorar ela, a gente pode fazer mudanças nelas. E assim que a gente também pode fundir essas máquinas, né? A gente pode juntar dois equipamentos e pegar o melhor de cada um, desde que eles sejam compatíveis, e misturá-los.
E é assim que surgem as fusões, o Twin Cyber Dragon e o Cyber Energy Dragon, também inspiradas nas fusões dos dragões brancos. Ele acaba criando essa comunicação entre as máquinas de um jeito que ele possa colocar uma peça ali, mudar uma peça ali, fazendo com que 3 máquinas ou 2 máquinas diferentes viram uma máquina só, surgindo o Twin Dragon e o Cyber Energy Dragon. Após isso, ele começa a se cansar desse projeto do Cyber Dragon e ele pensa, cara, eu acho que eu posso aprimorar um pouco mais esse projeto. Acho que ele posso fazer uma versão um pouco melhorada do Cyber Dragons. E aí que ele começa a trabalhar no Cyber Dragon Zwei. Zwei em alemão significa 2. Ou seja, é como se o Cyber Dragon fosse a versão 1.0 e o Cyber Dragon Zwei fosse a versão 2.0, a versão melhorada do Cyber Dragon. Não é à toa que todos os monstros Cyber Dragons do arquétipo Cyber Dragon têm o efeito de terem o mesmo nome, ou seja, essa carta é tratada como Cyber Dragon então quando está no campo ou cemitério. Isso por quê? Porque todos têm a mesma core, têm a mesma engine, têm os mesmos órgãos. Como eu citei anteriormente no vídeo, Cyber Dragon Core é como se fosse o órgão desse Cyber Dragon, e a partir desse momento, quando teve o órgão pronto, tudo que veio a seguir são modificações dessa core, usando essa mesma essência. E por isso que todos os Cyber Dragon Zwei, Cyber Dragon Dre e Cyber Dragon Vier são tratados como Cyber Dragons no campo ou no cemitério, porque todos têm a mesma core. E para explicar um pouco mais, Zwei significa 2, Dre significa 3 e Vier significa 4. É como se fosse a versão 0, o Cyber Dragon Proto, junto com o Cyber Dragon Core. Versão 1 é o próprio Cyber Dragon e o original. Versão 2 é o Cyber Dragon Zwei. Versão 3.0 é o Dre e versão 4.0 é o Vier. Esse cientista já estava ficando velho após trabalhar em tantas máquinas, em tantos projetos diferentes. Então, ele pensa, cara, como que eu posso fazer para que essas máquinas elas consigam trabalhar sozinhas e meio que continuarem a viver sem eu ter que estar ali. Então, com essa nova vinda da tecnologia, ele começa a trabalhar no Cyber Dragon Hearse, que é o coração, aquele projeto que estava em stand-by lá no começo que eu citei. A partir do Cyber Dragon Hearse e todo esse conceito de tecnologia de inovação, ele cria o Cyber Dragon Nova, ele cria um outro protótipo, que é o Cyber Dragon Nasher. Nasher em alemão significa próximo. Então, é como se fosse a próxima versão dos Cyber Dragons, um novo projeto que está vindo. E assim ele vem com novas ideias, com novas tecnologias, fazendo, depois de aprender com os Cyber Dragons originais e o Cyber Dragon Nasher, ele vem com o Cyber Dragon Nova. Nova significa nova, né? Basicamente isso, a gente sabe, é só fazer a tradução em português. Cyber Dragon Nova. Mas a Cyber Dragon Nova ainda não estava perfeita, não era o que ele queria. E ele queria uma máquina que conseguisse viver sem ele estar perto. Então, ele cria 2 projetos em paralelo. Primeiro, ele se inspira no Cyber Dragon, no Cyber Energy Dragon, Cyber Dragão final, naquele monstro que era uma máquina de destruir. E ele pensa, na verdade eu posso tentar transformar essa máquina de destruição, né, essa máquina máxima de destruição, em uma máquina de criação. E é aí que vem o Cyber Eternity Dragon. Cyber Eternity Dragon não é nada mais nada menos do que uma tentativa do cientista de transformar a máquina de destruição máxima em uma máquina de criação máxima, ou seja, uma máquina que possa fazer com que os Cyber Dragons consigam viver sem ele. Não é à toa que ela mais se você vê o ataque e a defesa do Cyber Eternity Dragon e o Cyber Energy Dragon são trocadas, né? 2800, 4000, 4000, 2800, porque é como se fossem versões opostas umas das outras. Mas essa talvez não fosse a máquina perfeita, talvez não fosse a máquina que fosse deixar seu legado. E como eu falei, ele tinha um outro projeto, e esse projeto era aprimorar o Cyber Dragon Nova, que ainda não estava perfeitamente construído, que ainda não era a versão final. Então ele cria o Cyber Dragon Nova 2.0, que é o Cyber Dragon, que é o Cyber Infinity Dragon, né? O próprio nome diz Infinity, Cyber Dragon Infinity. Infinity nada mais nada menos do que infinito, ou seja, é um dragão para durar. O engraçado, na verdade, é que a gente pode ver na Infinity Impermanence que talvez esse infinito não foi para sempre. É só um detalhe aqui que eu queria comentar. Impermanence é como se fosse não permanente. Então é um infinito não permanente. Talvez esse dragão, em algum momento, esse Cyber Dragon acabou levando algum golpe, acabou sofrendo por alguma
questão de máquina, de ficar velho, não sei exatamente. Mas a gente pode ver que essa ideia de transformar o Cyber Dragon Infinity na máquina perfeita que vai durar para sempre não deu certo, e não é à toa que a gente tem a Infinite Impermanence, que representa basicamente o momento em que esse Cyber Dragon Infinity deixou de ser infinito. Não está tudo perdido para os Cyber Dragons, né? Lembra do Cyber Dragon Hearth, o coração? Que serviu como projeto para criar o Cyber Dragon Nashor, os Cyber Dragons Novas, né? Os Xyz, o Infinity e o Eternity. Bom, ele, na verdade, a tecnologia dele era tão boa que, na verdade, prevaleceu. E assim que surge o Cyber Dragon Seerger. A gente não sabe se foi o mesmo cientista que criou ele, ou se foi um outro cientista, ou se a própria máquina acabou evoluindo, como era uma máquina muito mais perfeita do que as outras, né? Que acabou criando o Cyber Dragon Seerger, que era a máquina vencedora. Porém, a gente sabe que ela foi a máquina vencedora, né? A tecnologia do Hearth era muito melhor do que todos os outros Cyber Dragons, né? À toa que ele serviu como inspiração dos Cyber Dragons, o Nova, o Infinity e o Eternity. Porém, o que realmente saiu vencedor e prevaleceu como a máquina absoluta, a máquina que iria durar para sempre, é o Cyber Dragon Sieger. Sieger, por que eu posso dizer isso? Porque Sieger em alemão significa vencedor. Ou seja, foi a máquina que prevaleceu, a máquina vencedora, a máquina que vai durar para sempre. A máquina que deixou o legado desse cientista alemão que criou infinitas Cyber Dragons, infinitas tecnologias alavancadoras, tecnologias inacreditáveis. E que realmente é um trabalho para se deixar para a eternidade. Um trabalho para sair vencedor, um trabalho para se aplaudir. E essa é basicamente a lore dos Cyber Dragons. Um cientista que começou tentando recriar o poder do dragão branco de olhos azuis, mas acabou se apaixonando por suas máquinas e tentou dar vida a elas, vida própria, de um jeito que elas pudessem ser independentes, únicas e livres, criando assim os Cyber Dragons. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal. É muito importante. Vou tentar trazer novos lores, mais conteúdo. Vou tentar sair um pouco de Yu-Gi-Oh! Também aos pouquinhos. Mas, enfim, eu sou apaixonado por esse jogo. Eu gosto muito da lore desses jogos. E eu boto fé que a maioria das pessoas não sabiam sobre a lore e das origens e as traduções dos nomes dos Cyber Dragons. Se você gostou, por favor, deixa o like, deixa o comentário, se inscreva, que é muito bom pro canal. E se você decidir também, divulga o canal, que eu agradeço demais. Um beijo, um abraço e até a próxima.